Deus ainda se importa, irmão. Deus ainda se importa com encontros que mudam a nossa história. Deus ainda se importa com o nosso momento presente. Deus ainda se importa com a realidade da nossa vida, da nossa família. Deus se importa com a situação financeira, com a situação do casamento. Deus se importa com como nós estamos vivendo. Imagina a cena, irmãos. Jesus está do outro lado do mar, porque se você ler o capítulo 4, ele termina contando aquela passagem maravilhosa que Jesus acalma a tempestade. Todo mundo sabe disso, amém? Amém ou não? Que Jesus acalma a tempestade. Mas eles estavam do outro lado do mar da Galileia. Eu já estive lá em Israel 2 vezes. O mar da Galileia, irmãos, não é na verdade um mar, ele é um lago gigante, gigante, com uma profundidade de mais ou menos 60 metros, mas um lago enorme. E aí Jesus está do lado sul do lago. Depois de um dia todo de trabalho, de um dia todo de missão, ele olha para os discípulos assim: vamos atravessar para o outro lado. Jesus nunca faz nada, irmãos, sem intenção. Jesus nunca faz nada por acaso. O trabalhar do Senhor não é por acaso, Ele faz tudo intencional. Ele te trouxe aqui nessa manhã com a intenção de falar ao teu coração. Você não veio aqui porque você quis, você veio porque Ele te trouxe a esse lugar. Alguma coisa tem para você aqui nesse encontro, amém? Nessa manhã. Alguma coisa tem em relação à sua casa, à sua família, nesse encontro, nessa manhã. É por isso que eu digo, irmãos, que culto é inegociável, porque cada encontro aqui é um encontro especial para mudar nossa vida, para ajustar nosso coração, para nos colocar no devido lugar. Então Jesus olha para os discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Há uma multidão esperando por Ele. Existem pessoas doentes, pessoas necessitadas, existem pessoas querendo ouvir uma palavra que mudaria a sua vida. Irmãos, como a gente precisaria de uma fome como essa, de ouvir uma palavra. Eu preciso ouvir uma palavra. É por isso que eu acordo cedo no domingo, visto a minha roupa, deixo tudo para depois e vou para a igreja, porque eu preciso ouvir uma palavra que vai alimentar a minha semana, que vai mudar a minha história. Mas aí Jesus decide atravessar o mar. E aí ele diz: vamos para o outro lado. Os discípulos olham para Jesus, possivelmente dizendo: Senhor, a gente já passou o dia todo trabalhando, vamos descansar agora. Eles: vamos para o outro lado, tem uma missão, tem algo importante, tem um encontro que eu não posso deixar para depois. Tem um encontro que eu não posso deixar para o mês que vem, não posso deixar para a semana que vem. E aí eles atravessam, entram no barco. Naquele tempo o barco não tinha motor, irmãos, era no remo. E eles vão remando, atravessando cerca de 10 quilômetros de uma margem para outra. Eles vão para o lado leste do mar da Galileia, do lago. E lá do lado leste é outra cidade chamada Gadara, uma cidade muito importante para aquele tempo. Fazia parte da Decápole, 10 cidades importantes que havia no outro lado do mar. E no meio do caminho, por um dia cansado, Jesus ele simplesmente dorme, porque Jesus ele é tão especial, irmãos, porque ele se identifica tanto conosco. Ele é o Filho de Deus, mas ele também é homem. E ele resolve deitar aqui no barco, no cantinho ali, e acaba pegando no sono, seu Manuel. Dorme, cochila, como eu e você, qualquer pessoa que está cansado o dia, deitou. Eu não tenho um problema, eu não tenho dificuldade para dormir, irmão. Quando eu estou cansado, eu me encostei aqui, eu apago rapidinho, menos de 5 minutos, a pastora diz: ele já está dormindo. Então Jesus ele deitou ali no barco, dormiu. Os discípulos remando, de repente, irmãos, a Bíblia diz que no meio do caminho, quando eles chegam no meio, 5 quilômetros de remo, chega no meio, um forte vento se levanta, uma tempestade se levanta. Então os discípulos começam a se ameaçar. E o mais interessante dessa história é que esse vento, irmãos, ele é uma tempestade espiritual. Por quê? Porque havia uma missão a se cumprir do outro lado. Todas as vezes que Jesus quer trabalhar na nossa vida, irmãos, algo pode se levantar para querer atrapalhar. Todas as vezes que você quer dar um passo de fé na direção do Senhor, porque eu quero viver experiências maiores com Deus, pode ter certeza que o inferno vai se levantar, uma tempestade vai aparecer, um vento forte vem contra você. Eu não estou profetizando caos, eu estou alertando para que você permaneça firme na voz que Deus disse. A voz foi: vamos atravessar para o outro lado. Uma tempestade surge no caminho. Os discípulos ficam desesperados: nós vamos morrer porque as ondas são grandes. Eles olham para o barco e veem Jesus dormindo. E aí, irmãos, aquela cena: como pode, irmãos, alguém dormir no meio de uma tempestade? Como pode um ser humano descansar no meio de uma crise? Como pode o ser humano estar tranquilo no meio de um problema tão sério, uma tempestade, irmãos?
no meio do mar da Galileia, para pescador como eram os discípulos, eles sabiam muito bem que aquilo não era normal e era espiritual, porque se fosse qualquer evento eles dominariam, irmãos. Mas algo diferente apareceu, um vento espiritual, algo que se levanta para atrapalhar o agir de Deus nas nossas vidas. Não permita que tempestades comprometam a promessa de Deus na sua direção. Nós não podemos, igreja do Senhor, olhar para tempos difíceis, tempestades que aparecem no caminho, principalmente quando nós estamos na rota de cumprir uma missão, e a gente se embaraçar com isso, e a gente desanimar com isso, e a gente simplesmente querer retroceder ou voltar. Os discípulos podiam dizer: vamos voltar para onde a gente estava, mas a palavra foi: vamos atravessar para o outro lado, vamos passar para o outro lado, porque existe uma missão. Então nunca reclame, porque, irmãos, os discípulos disseram: um dia ruim, a gente vai para o outro lado, ainda tem algo para se fazer. No meio do caminho ficou pior, amém? Amém ou não? Reclamaram porque estavam saindo para o outro lado, porque tinha algo a fazer, no meio do caminho piorou, irmãos. Então aí, em nome de Jesus, catuca esse irmão que está ao outro lado e diga assim: nunca reclame do que está ruim, porque pode ficar pior, irmão. A gente precisa parar de reclamar, amém? A gente reclama demais das coisas. E eu quero te dar esse conselho: a tua reclamação não vai resolver o teu problema, pode piorar. Não é assim? Quantos já viveram isso na pele? A gente reclama e quando a gente vê, a coisa piora. Talvez, irmãos, aqueles discípulos acharam que Jesus errou por dizer: vamos para o outro lado. No meio da tempestade eles podiam dizer: o que Jesus inventou de passar para o outro lado, irmão? Será que ele não errou? Era para a gente ter ficado lá descansando. Mas onde estava Jesus? Dormindo. Diga assim: dormindo. Diga: onde estava Jesus? Onde estava Jesus, irmão? Dormindo. Sabe por quê? Porque só dormem no meio de uma tempestade quem confia na palavra que sai da boca de Deus, irmão. A gente precisa confiar naquilo que Deus diz. Se Deus falou, pode vir tempestade que for, mas vai acontecer, amém? Você pode dar um glória a Deus a Ele e aplaudir a presença dEle nessa manhã, irmão? E aí, a Bíblia diz: assim chegaram do outro lado. Vai passar, amém? Vai passar essa crise, vai passar esse problema, vai passar essa tempestade, vai passar as dificuldades, fica firme. Assim eles chegaram do outro lado, porque ficaram firmes na palavra que saiu da boca de Deus. Jesus se levantou, acordou e disse: ô vento, acalma, ô ondas, para, sossega. E a Bíblia diz que na hora a tempestade sanou. Porque esse Jesus, ele tem autoridade sobre tudo e sobre todos. Até sobre a natureza obedece à voz de Jesus. O inferno obedece à voz de Jesus. Jesus acalmou o vento, a tempestade. E assim eles chegaram do outro lado. Que experiência poderosa. Mas ao pisarem do outro lado, a Bíblia diz que um homem sai de onde ele estava. Não era uma multidão, irmãos, era uma pessoa. Um homem que a sociedade havia dado como perdido. Porque se você ler toda a história, vai dizer que ele morava nos sepulcros. Ele morava no cemitério. Ele morava no lugar de morte. Ele morava onde ninguém queria morar. Ele estava abandonado, estava sem família, ele estava sem amigos, ele tinha perdido tudo o que ele possuía. E a Bíblia diz que ele morava nos sepulcros. Mas quando Jesus atravessa o outro lado, que coloca o pé na cidade de Gadara, esse homem, de onde ele está, ele é atraído para a presença dele. Ele é atraído para esse encontro que mudaria a sua história. Ele não faz ideia daquele encontro, ele não faz ideia daquele domingo pela manhã, ele não faz ideia daquele culto, ele não faria ideia do que estava por vir, assim como eu e você não fazemos ideia em determinados encontros como esse. Mas Jesus tem uma agenda, o Senhor tem uma palavra, o Senhor tem a sua poderosa presença para mudar a nossa história. E aí aquele homem vai até a presença de Jesus. E um homem que a família não conseguia mais ajudar, irmãos.
Os filhos não conseguiam mais ajudar. O homem que vivia no meio dos sepulcros, o lugar de abandono. O homem que carregava uma história que ninguém queria mais conhecer. Quem quer conviver com alguém assim? Quem quer saber da história de alguém arruinado, frustrado, alguém que se deu mal na vida? Quem é a pessoa que dá ouvidos? Alguém que perdeu a família, alguém que não tem mais nada, alguém que mora no lugar de morte. Essa era a história desse ser humano. Um homem que carregava uma história que ninguém queria mais conhecer. Quem ia se interessar em conhecer a história de um homem que mora no cemitério? E talvez a pergunta seja: por que Jesus atravessou todo o mar da Galileia para se encontrar com uma só pessoa? Diga assim: porque para Jesus uma vida importa. A gente, irmãos, usa o nosso senso de mérito ou de julgamento para dizer que determinadas pessoas não têm valor. Mas para o Senhor todas as pessoas têm valor. Deus ainda se importa, amém? Deus ainda se importa com a nossa condição. Deus ainda se importa com as vidas que estão lá fora. Deus ainda se importa com aquele casamento que está destruído. Deus ainda se importa com os filhos que estão perdidos. Deus ainda se importa com cada pessoa, com você também. Para Jesus uma vida é muito importante. Foi por essa causa que Ele morreu naquela cruz. E talvez eu e você, irmãos, chegamos hoje aqui pensando: será que o Senhor ainda se importa comigo? Será que o Senhor ainda se importa com essa circunstância? Será que o Senhor ainda se importa com essa realidade? Quantos de nós, a gente não é pego pensando assim, em coisas que talvez não deem tão certo como a gente planejou, em situações que talvez não saiam como nós sonhamos? E em algum momento a gente vai pensar: será que o Senhor se importa com isso mesmo? Mas o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer que a resposta dele é sim. Ele se importa com você. Ele se importa com a sua vida financeira. Ele se importa com a sua vida relacional. Ele se importa com a sua vida de fé. Ele se importa. E quando todos os irmãos desistiram de uma pessoa, Jesus atravessou todo o mar para encontrar-se com ela. Porque quando todos enxergam aquele homem como um problema, Jesus enxerga ele como um propósito. Escute o que Deus quer falar com você nessa manhã. Primeira coisa, Deus se importa com você, mesmo quando a sua história parece irrecuperável, mesmo quando essa situação parece não ter mais solução, mas o Senhor se importa. A história daquele homem parecia irrecuperável. Quem diria, irmãos, algum dia na vida que aquele homem louco andava nu, morava em sepulcros, ninguém conseguia detê-lo, algemas, correntes não segurava aquele homem. Quem poderia achar que essa história ela era recuperável? Quem poderia dizer que um homem que estava aí preso nas drogas, no crack, arruinado, foi levado para uma casa de recuperação, passou um tempo lá, depois sai de lá, 9 meses depois sai limpo, e hoje se tornou um grande empresário na cidade? Quem poderia olhar para uma história semelhante a essa e dizer que essa história seria irrecuperável? Olha para essa pessoa que está ao seu lado, diga assim: você é prova viva, está perdido. Diga assim: você é prova viva de que nada está perdido, de que Jesus pode recuperar qualquer história. Diga assim: é só olhar para você mesmo e você vai ver que o Senhor é capaz de mudar e fazer milagres. Amém? Diga a ela assim: você é o milagre do Senhor, porque o mundo diria que você não tem mais jeito, mas Jesus foi lá, encontrou com a sua vida e te deu um propósito. Amém? Te deu um valor, te deu uma missão. Você pode agradecer a Ele nessa manhã e aplaudir a presença dEle e dar um glória a Deus e dizer que Ele é bom. O texto diz que esse homem logo saiu ao encontro de Jesus, saiu dos sepulcros. Observe onde esse homem estava: nos sepulcros, irmãos. Ele estava vivo, mas estava entre mortos.
respirava, mas sua vida havia perdido sentido. Quantos seres humanos não estão aí vivos, mas estão mortos? Charles Chaplin certa vez disse que o homem não só morre quando ele desce à sepultura, ele morre quando ele deixa de ter propósito, ele deixa de sonhar. Então existem muitas pessoas assim hoje. Talvez você conheça alguém, talvez você conviva com alguém assim hoje, de perto, que continuam até trabalhando, continuam sorrindo, continuam frequentando lugares, continuam indo até a igreja às vezes, mas por dentro, irmãos, estão mortos. Como assim, pastor? Morreu a esperança de mudar, morreu a alegria, morreu os sonhos, morreu a vontade de continuar, morreu a vontade de mudar essa história. Mas aí Jesus chega, irmãos, onde ninguém consegue chegar. Jesus consegue tocar em áreas que ninguém mais consegue tocar. E Ele não espera você sair do lugar de dor, Ele vai até onde está doendo. Jesus não disse: ei homem, você que quer mudar a sua história, pega um barco, atravessa o mar da Galileia e venha ao meu encontro. Se você quiser ajuda, então venha. Não, Jesus é diferente, amém? As pessoas nos tratam assim, mas Jesus não. Jesus pega o barco e diz: vamos para o outro lado. No meio da tempestade, Jesus está lá dormindo, descansando, porque Ele decide confiar na palavra que sai da boca de Deus. Nós vamos chegar lá. Quando chega lá, Jesus, Ele atrai a presença desse homem, e esse encontro muda essa história. Esse é o Jesus da Bíblia. Esse é o Jesus que nós servimos. Então nunca ache que Jesus não pode mudar a história. Nunca ache que Jesus não pode transformar realidades. Não permita que momentos atuais, histórias momentâneas se transformem em uma definição, se transformem em um ponto final. Você pode, irmãos, eu posso, qualquer pessoa pode estar atravessando uma crise, porque faz parte da jornada da vida. Mas nós não precisamos tornar a crise a nossa identidade. Você está compreendendo isso que Deus está falando, amém? Amém ou não? Que você pode estar vivendo uma crise, ou ter vivido uma crise, que acabou perdendo alguma coisa, ou perdendo bens materiais, ou perdendo confiança de pessoas, ou perdendo até a sua família, como esse homem. Mas uma coisa é a gente transformar essa crise na nossa identidade, a gente dizer: eu sou assim, não vou dar certo, só dá errado as coisas para mim. Não, irmãos. Você tem valor para Jesus, você tem um propósito, você tem uma missão a se cumprir. Você não é a crise que você está passando. Você pode ter cometido algum erro, mas não quer dizer que você é esse erro. Você está comigo ou não? Amém? Amém ou não? Eu me lembro da história de Noé. Noé, depois de passar, irmãos, pelo dilúvio, a arca atraca, Noé abre, desce com a sua família. A Bíblia diz que ele plantou uma vinha. Quando colheu os frutos, Noé tornou aquilo uma bebida, tomou, ficou alegre. A Bíblia diz que ele tomou todas, ficou alegre. Foi para a sua tenda, tirou a roupa, ficou nu. Aí seu filho Cão vem, entra na tenda, vê o seu pai nu. E ele corre para dizer aos 2 irmãos: olha, pai bebeu todas, está nu lá na tenda. Os 2 irmãos entram, a Bíblia diz que eles entraram de coxa para não ver a nudez do pai. Cobre o pai com todo cuidado, todo amor, irmãos, toda honra, todo respeito. Aí a ressaca passa. Noé fica sabendo por quem, não sei quem foi dos 2, sem o Jafé que contou, nem sei como contou, mas o fato é que disseram: olha, pai, Cão entrou, viu o Senhor lá mamado, nu, foi correndo para nos contar, o negócio não foi bom. Sabe o que Noé fez? Noé chama e amaldiçoa a geração do filho. Sabe qual foi o erro desse filho? Foi olhar para um erro do pai, porque
A gente pode dizer, Noé errou, Noé bebeu todas, errou. Mas isso é um julgamento nosso, amém? Porque você não vai ver na Bíblia Deus punindo Noé em momento nenhum. Isso é um julgamento nosso, dizendo que Noé bebeu todas, não precisava disso. Noé ficou muito alegre, muito animado, porque conseguiu vencer o dilúvio, desceu da arca. Irmãos, quem não se alegra depois de uma experiência como essa? E aí a forma dele celebrar e se alegrar foi colhendo os frutos da sua plantação, fazendo aquilo, o vinho, né? Bebendo, ficando animado. Dentro da sua tenda tirou a roupa. Possivelmente ele disse, olha, vamos mulher, vamos celebrar. Mas aí o erro do filho foi, escute, fazer de um episódio da vida do pai uma verdade. Quantas vezes a gente não erra aqui, irmãos? Que a gente trata de um erro, de um episódio, a gente quer julgar como uma definição de vida, como um rótulo, como uma verdade espiritual. Às vezes pessoas nos tratam assim. E às vezes nós tratamos pessoas assim, por causa de um erro, de uma falha. A gente trata como uma definição de vida. A gente cria um rótulo para aquela pessoa, porque errou, falhou, tropeçou, em algum momento fez algo que não deveria fazer, não teve o cuidado, não teve o zelo, o discernimento, acabou falhando. Irmãos, a gente não pode tratar um erro como uma definição, como um rótulo. Quantos de nós aqui não já erramos na vida? Em algum momento a gente falhou, a gente não respondeu como deveria, a gente não fez como... Mas em nome de Jesus, esse encontro do Senhor com a sua vida pode mudar essa história. Tirar de você todo o rótulo, amém? Tirar de você toda a definição por causa de um episódio. O erro do filho de Noé foi tratar de um episódio como uma definição. Parece que ele esqueceu tudo que o pai fez, 100 anos construindo a arca, 1 ano dentro da arca, sustentando a família em oração, mas por causa de um episódio, irmão. Balança esse crente que está ao teu lado e diga assim, tenha cuidado. Diga assim, tenha cuidado com um episódio, porque um episódio não define o final da história. Segundo, Deus se importa com você, irmãos, mesmo quando as pessoas só conseguem enxergar o seu problema. Marcos 5 mostra que aquele homem assustava as pessoas. Ele vivia isolado, ele era violento. Ninguém conseguia dominar aquele homem. A Bíblia diz que nem correntes, nem algemas conseguia prendê-lo. A sociedade havia chegado a uma conclusão: não há mais solução para essa pessoa. Mas Jesus, em momento nenhum você vai ver Jesus chegando e dizendo isso. Não tem mais solução. Que problema, que situação. Não, Jesus chegou diante dele e mudou a sua história. Mudou a sua história com graça, com poder, com autoridade. Porque Jesus expulsou o espírito daquele homem e ele se tornou livre. A graça o fez chegar até lá com amor, com misericórdia, olhando para o sofrimento daquela pessoa. Não estava olhando para o erro, estava olhando para o sofrimento. A gente precisa aprender, irmãos, a parar de olhar para o problema e começar a enxergar a graça de Deus, a misericórdia do Senhor. A gente precisa aprender de parar de só enxergar o lado ruim da história e começar a enxergar. Tem um propósito de Deus aqui, irmãos, que a gente precisa ver. Porque o mundo frequentemente transforma pessoas em rótulos. Talvez você que está aqui carregou um rótulo na sua vida, ou até carrega hoje, um rótulo que o mundo dá: fracassado, dependente, problemático. Essa pessoa é problemática, não chega perto não, que é problemático. Às vezes, irmãos, às vezes até a gente está errando aí, porque a gente fica dizendo, ó, fulano é problemático, não vai não, eu e você não queria nem assunto com ele. Cicrana, irmão, é um problema, não chega perto não, porque ela é... Não é assim? A gente às vezes se pega assim, dando rótulo às pessoas. Ah, aquela mulher ali, não vai não, porque ela é...
Ela é difícil. Ela é sem jeito. Aquele homem está perdido, aquele homem é perdido, irmão. Não adianta, é perdido. Mas Jesus, irmãos, olha além do comportamento. Porque a gente olha para o comportamento das pessoas, mas Jesus, ele vê além do comportamento. Então eu e você precisamos buscar isso. Senhor, me dá esse discernimento de olhar além de um comportamento. Ele vê a pessoa, ele vê você, ele vê o seu valor, ele vê o seu futuro. O mundo só vê o teu passado, mas Jesus vê o teu futuro. O mundo só vê as tuas falhas, mas Jesus vê a pessoa que você se tornará. Nós, igreja, precisamos desse coração e desse olhar, irmão. Se a gente quer alcançar as multidões, a gente quer alcançar uma cidade para Jesus, a gente precisa parar de olhar para as pessoas pelos comportamentos e começar a olhar para elas, o futuro, o propósito, o destino, Jesus agindo. A gente não pode ficar achando que vai alcançar as pessoas olhando para o passado das pessoas, para as falhas, não. A gente só vai alcançar com um olhar de graça, com um coração de misericórdia, com um abraço de amor, com a palavra de esperança, com um acolhimento, irmãos, da presença do Senhor, uma casa do seu Pai, uma casa que cabe todos. Você está comigo aqui? Então diz essa pessoa que está ao seu lado, o seu pior momento, não cancela o valor que você tem para Deus. Diga a ela assim, o seu pior momento, não cancela o valor que você tem para o Senhor. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado deforma essa imagem, mas ele não arranca de nós a origem que Deus nos deu. A dor pode ferir, irmãos, as escolhas podem destruir, mas nada disso faz Deus deixar de se importar comigo e com você. Então eu vim aqui nessa manhã para te dizer que não importa o passado, Deus continua se importando com você. Não deixe que ninguém coloque você para baixo. Não deixe que ninguém roube de você a esperança, porque Deus se importa. Deus ainda se importa, amém? Deus ainda se importa com a sua vida, com o seu coração, com a sua família. Deus ainda se importa. E para a gente encerrar, Deus se importa o suficiente para não deixar você permanecer como você está. O mais lindo é isso, é que Ele se importa conosco o suficiente para não deixar a gente permanecer como nós estamos. Isso é um amor, irmãos. Isso é um amor de pai, amém? Pai é assim, né? Um amor de pai é assim, se importa com o filho o suficiente para não deixar o filho do jeito que está. Então ele faz de tudo para ajudá-lo, para mudar a história, para socorrer. Esse é o nosso pai, amém? Aqui está uma das maiores revelações desse texto. É que Jesus não atravessou o mar simplesmente para visitar aquele homem. Jesus atravessou para transformar a vida daquele homem. Mais adiante no texto, se você discorrer, verso 15, sabe o que a Bíblia diz, o verso 15? A Bíblia diz que, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado. Veja o que está dizendo os religiosos, né? Foram ter com Jesus, porque a história vai se discorrendo, Jesus expulsa o espírito do homem, o homem fica livre, fica liberto. E aí o texto diz que chega no verso 15, chegaram até onde Jesus estava e viram o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios, viram o endemoniado, reconheceram aquele homem, e aí o texto diz que viram ele, e como viram ele? Primeiro, assentado; segundo, vestido; terceiro, em perfeito juízo. Uau, que poderoso isso! Um encontro mudou a história daquele homem. Um encontro é suficiente para mudar a nossa vida. Olha que transformação, olha que nível. Antes, ele estava morando nos sepulcros. Depois, ele estava assentado aos pés de Jesus, ouvindo a palavra do Senhor.
Antes ele estava aí nas drogas, nas esquinas, nas mesas dos bares, bebendo, se prostituindo. Antes ele estava lá nas gafieiras, antes ele estava lá no galo da madrugada, antes ele estava... Hoje ele está sentado ouvindo a palavra do Senhor. Antes ele estava nu, porque a Bíblia diz que ele andava nu, irmãos, pela cidade. Olha que loucura, olha que loucura. Depois do encontro, ele estava vestido. Que poderoso isso, irmão. Só Jesus faz isso na nossa vida. Porque antes de Jesus a gente andava nu. A gente olha aí, irmãos, a situação hoje, da realidade hoje dos jovens adolescentes. A sensualidade pela roupa. Praticamente andam nus, as meninas. Os meninos mostrando o shape, mostrando a sensualidade. Não é assim, a gente olha pelas esquinas hoje aí, dentro das comunidades, parece que o nível é até pior. As pessoas andam nus. Mas depois desse encontro, aí as pessoas andam vestidas. Antes ele não tinha juízo nenhum, atormentado da mente, sem paz, sem sossego. Depois desse encontro, o texto vai dizer que aqueles homens viram e se admiraram, porque ele estava em perfeito juízo. O que define um perfeito juízo? É a forma que você discerne as coisas, é a forma que você processa as coisas, é a forma que você responde as coisas, é a forma que você pensa sobre as coisas. Antes era loucura, mas depois é perfeito juízo. Não penso mais o que eu pensava antes, não olho mais como eu olhava antes, não trato mais como eu tratava antes. Por quê? Porque Jesus transformou a minha mente, Jesus transformou a minha história, Jesus transformou a minha vida. Antes ele era conhecido por um problema, por ser o problema da família. Ele era o problema da família, irmãos, tanto que a família teve que expulsá-lo. Ele vivia nas ruas, vivia nos sepulcros. Tem alguém que você conhece assim? A família olha e diz assim: é o problema da família, é a ovelha negra da família. Tem alguém que você conhece assim, irmão? Não precisa dizer que é você não, amém? Que era você, né? Ninguém quer por perto. Ele era conhecido como o problema, mas depois ele passou a ser conhecido como o testemunho do amor de Deus pela vida dele. Quem era conhecido como problema, hoje é conhecido como testemunho do amor vivo de Deus, que é capaz de mudar, transformar, restaurar uma história. Você pode aplaudir a esse Senhor nessa manhã, irmão? Glória a Deus. Amém. Amém. Aonde a gente se encaixa nessa história como igreja? Nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos, no meio dessa sociedade, atravessar mares, cruzar 10 quilômetros a nado. Isso fala de sacrifício, renúncia, de deixar o conforto, porque eles poderiam estar ali descansando, mas não, porque existe uma missão ainda a se cumprir, existe uma vida ainda a se salvar, existe uma família ainda a ser socorrida, existe uma história ainda que precisa ser transformada. Quem vai atravessar o mar da Galileia, enfrentar uma tempestade, enfrentar um problema difícil, só para ver uma família ser salva, só para ver um homem ser resgatado, só para ver uma história ser transformada, irmão? Aonde está essa paixão, essa disposição? Nós estamos vivendo no tempo do comodismo, do conforto. A maioria de nós só quer o conforto, só quer o comodismo. Se for dentro do meu padrão, se for no meu horário, se for dentro das minhas condições. Mas Jesus nos chama para ir mais além, para a gente experimentar do sobrenatural, experimentar de vencer uma tempestade nesse nível. Só quem tem disposição. Experimentar de testemunhar, um homem que todo mundo dizia não tem mais jeito, o homem se transformou em um testemunho poderoso do Senhor. Essa é a nossa missão como igreja nesse tempo. Você está comigo aqui?
Quantas pessoas não entram por essas portas com essa história? Às vezes a gente nem sabe, mas só a pessoa sabe do que ela está passando. Entra por essas portas, às vezes sai dessa porta e a gente nem percebe, a gente nem dá um abraço, a gente nem vê, a gente nem pega um contato, irmãos, para amanhã de manhã, na segunda-feira, a gente poder dizer: olha, Deus abençoe a sua família, foi muito bom ter te encontrado, volta. Nós precisamos fazer mais, amém? Tem muitas pessoas que estão vivendo assim como esse homem viveu. E aí a pergunta: será que o Senhor se importa com essas pessoas? Será que o Senhor se importa ainda com os que estão perdidos lá fora? Será que o Senhor se importa ainda com as vidas que estão sofrendo? Será que o Senhor se importa comigo? Eu não sei mais se Deus se importa comigo. Marcos capítulo 5 te responde: Ele se importa sim. Ele se importa no nível de não deixar você viver do mesmo jeito. Ele quer mudar a nossa história. Ele quer mudar a nossa história. E Ele quer nos usar para ajudar pessoas a mudar a sua história também. Diga a essa pessoa: a sua história não terminou. Não chegou ao fim. Então, se ainda tem história para contar, se ainda tem história para escrever, se levante, atravesse e vá. Glória a Deus. Queria que você pudesse nessa manhã orar por você mesmo. Nós vamos terminar o culto, nós vamos sair por essas portas, nós vamos voltar para a nossa casa. Mas essa palavra precisa queimar no nosso coração. E eu tenho certeza que, eu não sei onde você se encontra nessa história. Se você é desses que está aqui com Jesus, do lado do mar, do lado sul do mar da Galileia, e entra com Jesus no barco, porque com Jesus eu vou para qualquer lugar, amém? Amém ou não? Jesus está te chamando, você entra no barco, vamos atravessar. Aí você tem a escolha a fazer. Ou você fica no seu conforto, no seu comodismo, não, porque hoje eu vou descansar, não, porque hoje meu dia foi puxado, trabalhei demais, hoje não. Ou se você diz: com Jesus eu vou, porque eu sei que com Jesus tudo vai dar certo. E aí você entra no barco, e você é daqueles que está remando, porque você não fica lá no conforto esperando que o motor do barco te leve, não, irmão, você tem que remar. Aí você está remando, mas Jesus está no barco. E aí quando você vê, aparece uma dificuldade, uma crise, um problema, irmãos. Quem disse a você que com Jesus não ia ter problema? Jesus não disse isso. Entra no barco porque não vai ter problema nenhum. Ele só entra, nós vamos atravessar para o outro lado. Conheço tantas pessoas que entraram no barco, começaram a remar, mas quando veio a tempestade, cadê fulano e cicrano? Largou o barco, mergulhou, porque ele disse: eu vou passar por esse problema. Estava muito melhor quando eu estava antes, irmãos. Isso é ilusão do diabo, do inferno para nossas vidas. Melhor é estarmos com Jesus no barco no meio do problema, porque se Jesus está no barco, irmãos, você não vai naufragar, a sua família não vai afundar, você não vai ser largado, você não vai ser abandonado, porque Ele está no barco. E quando Ele está no barco, basta só uma palavra: vento e mar, aquieta-se, porque nós vamos chegar do outro lado. Eu não sei se você está nessa história, ou se você simplesmente é esse homem que está perdido aqui, sem direção, sem destino, porque perdeu a família, perdeu bens, está na crise. Mas eu quero dizer a você que quando Jesus chegar, o problema vai se tornar em solução. Eu sei que essa palavra precisa nos encontrar nessa manhã, e a gente decidir sair por essas portas aqui com uma paixão, com uma certeza: os problemas, as crises, as tempestades não vão roubar de mim a voz de Deus que disse que eu vou chegar, a minha família vai chegar do outro lado.
Nós vamos cumprir a missão. Nós vamos chegar lá. Fecha teus olhos. Ora por você, ora pela tua família, ora pela tua casa. Pai, obrigado por essa manhã, pela tua presença aqui, pela tua palavra. Essa palavra, Senhor, é como uma espada de 2 gumes, capaz de dividir medula de ossos. É uma espada, Senhor, que penetra, que corta, que aprofunda, que nos faz, Senhor, discernir o momento presente e a promessa futura. Então que essa palavra queime em nosso coração. Nós precisamos nos encontrar, Senhor, e que tua presença nos leve a esse lugar, um lugar de cumprimento da promessa, o lugar aonde nós escolhemos ficar com a voz que sai da tua boca, e não com a voz que o mundo diz. Que o Senhor avive essa obra, essa igreja a partir de nós. Nós somos esses que estamos no barco com o Senhor, remando até chegar lá, até ver mais uma vida sendo salva, até ver mais uma família sendo restaurada, até ver mais um jovem adolescente sendo resgatado, até ver mais um homem que está perdido sendo transformado, até ver a última casa, Senhor, sendo alcançada. Nós somos esses. Não vamos largar o barco, não vamos desistir. Nos dá força, nos dá, Senhor, fé, nos dá esperança, nos dá visão, nos dá, Senhor, convicção de que o Senhor está conosco nesse barco. Oh Jesus, o Senhor está aqui nessa casa, nessa manhã. Nos envolve com a tua poderosa presença. Agora, Senhor, aonde está esse homem, essa mulher, que a sua mente processa os problemas, vem com o poder do teu Espírito Santo agora. Arranca esses pensamentos, Senhor. Arranca esse desejo de desistir. Arranca, Senhor, esse desejo de jogar tudo para o alto. Não, não, não. O Senhor está no barco. Nos envolve. Nos dá a certeza que nós somos teus. E o Senhor é nosso. E que teu amor, Senhor, não vai se apartar de nós. O Senhor se importa conosco. Vamos sair daqui nessa manhã com a certeza: o Senhor se importa comigo. O Senhor se importa com cada vida. Em nome de Jesus.